Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, registrando aqui a participação da USTL hoje, lá no terminal urbano de ônibus. Queria que o Neto colocasse imagens do trabalho realizado pelo PST, o Programa de Saúde do Trabalhador, que é um programa da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Limeira, em parceria com sindicatos de trabalhadores e patronais, em parceria com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, INSS, Sereste, e todos eles em prol da segurança e da saúde do trabalhador. Foi lançado hoje o Abril Verde, uma campanha que visa combater ou reduzir ou orientar a população e os trabalhadores a respeito das doenças e dos acidentes de trabalho. Olha lá o pessoal, para você que nos acompanha pelo aplicativo de imagens, pessoal distribuindo panfletos para transeuntes, né? A população e trabalhadores, entre eles, certamente, e os motoristas, os guerreiros do transporte coletivo de Limeira. Aliás, um abraço para todos eles, categoria guerreira. Todos eles vieram me cumprimentar, todos eles devem acompanhar o programa Hora do Trabalhador, todos eles merecem o nosso respeito, nossa admiração. E, enfim, esta campanha começou hoje, com esta panfletagem no terminal urbano do transporte coletivo. Ela segue nas empresas, cada sindicato vai pegar o arquivo desse panfleto aí, vai imprimir mais e levar nas empresas. No dia 24 tem o encontro dos cipeiros da categoria da alimentação aqui em Limeira, encontro estadual, com palestra da coordenadora do PST, a Débora Araújo. E no dia 26 tem ato na Praça Toledo Barros. Por que dia 26? Porque dia 28, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho, o dia 28 é um domingo. Então tá todo mundo em casa descansando. Não dá para pegar ninguém nesse ato. O que nós vamos fazer? O que o PST vai fazer, na verdade? Vai fazer o ato na Praça Toledo Barros. Lá vai ter povo orientando, vai ter certamente aferição de pressão, exame de sangue, talvez. O pessoal tá armando aí, o pessoal da Secretaria da Saúde. Eu ainda não posso definir o que vai ter lá, mas vai ter um grande ato em prol da saúde e da segurança dos trabalhadores. Limeira registra 7 acidentes de trabalho por dia. Em 2023 foram 2.544 acidentes de trabalho, 4 óbitos, 4 mortes, aumento de 35% no número de acidentes em relação a 22. Estou falando de 23, nós não temos os dados de 24 ainda, mas em 23 aumentou 35%. É claro que teve a pandemia, que reduziu a atividade econômica e a fiscalização também, mas o número segue sendo preocupante e merece toda a nossa atenção. No programa de hoje nós vamos trazer um tema que a gente já vem abordando aqui e a gente está indo atrás desse tema. É um tema grave, é um problema ambiental em Limeira, muito provavelmente um crime, o que se afigura um crime ambiental. Nós temos imagens, depois vamos pôr, Neto e Dandan, que chegou agora. Nós vamos, depois a gente coloca, olha lá, da represa do Tabajara. Gente, isso aí era uma lindeza. Isso aí era pura água. Isso aí é uma água que vai para a represa Primavera e depois abastece o Ribeirão Pinhal, a menina dos olhos do nosso abastecimento em Limeira. Olha como está isso aí, tudo assoreado, e há a desconfiança de uma usina que tenha feito uma intervenção. Nós levamos o caso para a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Limeira e hoje está aqui a vereadora Tatiane Lopes, que é presidente desta comissão, está trabalhando o assunto. Deveria haver uma visita essa semana, houve um problema que ela vai explicar, ela e o outro convidado, que é o Arthur Bueno de Camargo.
da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Eles vão debater esse tema. E o que está sendo feito para resolver este problema. Enfim, não pôde ser feita essa visita. Nós vamos explicar por que isso aconteceu e o que está sendo feito com relação ao assoreamento da represa do Tabajara. Vamos conversar com a Tatiane também a respeito de outros temas, o castramóvel, política, né? O assunto do dia hoje, último, até meia-noite, é o prazo para quem tem mandato mudar de partido e, com isso, meio que definir o seu caminho para outubro de 2024. O programa Hora do Trabalhador você acompanha pelo nosso grupo de Zap, o nosso grupo de YouTube, no nosso canal do YouTube da Educadora, que tem mais de 136 mil inscritos já. Se inscreva você também para preservar o melhor conteúdo da internet, da rede social e do YouTube. Você nos acompanha pelo Facebook do programa Hora do Trabalhador, o STL 40 anos, programa 10 anos de atividades. Você nos acompanha pelo portal Elimeira, que traz o jornalismo de excelência da Educadora. Você nos acompanha pelo aplicativo de celular, você adquire gratuitamente pelo sistema iOS ou Android. Você nos acompanha também pelas ondas do rádio AM 1020 da Educadora. Você participa desse programa pelo WhatsApp 2113 5020, 2113 5020. Tatiane Lopes, muito obrigado pela sua participação. Muito boa noite. Para que partido você foi? Olá, boa noite, André. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre vários assuntos. Hoje fiz a mudança partidária, né, que é necessária para quem vai concorrer às eleições ainda deste ano. Sim. Estou filiada agora no Avante, né? E Avante para a gente conseguir aí continuar seguindo a missão, né? Eu, no caso, em prol dos animais, em prol da cidade de Limeira, um trabalho muito árduo que a gente tem feito, mas temos colhido bastante frutos. Legal. Graças a Deus. A gente vai conversar hoje e eu quero que você me traga informações sobre todo mundo que trocou de partido, porque foi um troca-troca imenso, né? Uma coisa... É permitido pela legislação, Sim, é o momento de período. fazer isso, né? Isso. Não há nenhum... É uma questão de estratégia política. Pouco tem a ver com a questão de identidade, né? É um momento de procurar o melhor partido para, enfim, para servir. Até porque as configurações municipais, elas se divergem, né, muitas vezes das configurações estaduais, inclusive federais, né? Sim. Infelizmente, eu digo infelizmente porque é difícil você estar num partido simplesmente pela ideologia, né? O partido é um caminho, né, para a gente trabalhar a nossa ideologia, a nossa missão, né? E hoje praticamente todos os partidos eles caminham, né, de certa forma, em algum momento junto. Né? Você é uma figura que seria considerada de centro. Centro. Então, o Podemos é um partido de centro, né? Assim como é o Avante. Sim, ao qual eu me senti confortável nesse período, né? Não aconteceu nada de errado para eu ter saído. É questão realmente de estratégia, né? E entre outras coisas, né? Do município, né? Certo. Digamos assim, para a gente trabalhar aí nas próximas eleições que está chegando, né? O tempo está passando muito rápido, então hoje é o final, né? dessa parte, dessa trajetória, que é a filiação, né? A janela partidária, a chamada janela partidária, para quem está no mandato e está mudando de partido, né? Okay. E para quem quer ser candidato, o prazo é até o dia 6, que é amanhã, ainda dá tempo. Arthur Bueno de Camargo, muito boa noite. Você segue no PCdoB e eu disse a respeito da confederação e dos trabalhadores na alimentação. O Arthur Bueno é uma persona pública, uma pessoa que todos conhecem, mas é importante dizer que ele nasceu no Tabajara, é um defensor do Tabajara e daí se explica a defesa da causa da represa, né? Que é próximo ali da casa onde ele nasceu
E é desse vínculo, dessa associação que a gente foi procurar a Comissão do Meio Ambiente, presidida pela Tatiane. Muito boa noite, Arthur. Boa noite, André. Boa noite, Tatiane. Prazer imenso poder. Pela primeira vez estamos aqui hoje junto aqui, né? Certo, no estúdio. E boa noite aí para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Hoje, nessa sexta-feira, hoje quente, hein? Uma sexta-feira quente. Nem parecia outono, né? Parecia verão, né? André, antes, porém, eu gostaria de fazer, se me permite, já algumas considerações com relação à questão desse trabalho da USTL. Certo. Eu acho que é importante, né, certo, a gente está sempre destacando o trabalho social que a USTL faz com as entidades sindicais, né, 11 sindicatos filiados, mais a confederação filiada. Eu acho que essa panfletagem que foram feita hoje ali no terminal rodoviário é fundamental para conscientizar a população a necessidade realmente de cobrar ações, né, certo? Seja do poder público, seja do poder privado, certo? De poder ter ações para prevenir a questão de acidente, porque não tem outro remédio para acidente a não ser prevenir, né? E eu sempre falo que a meta de acidente tem que ser sempre, a meta é zero acidente, tem que ser zero acidente. E essa tem que ser realmente a meta a ser buscado sempre. E eu acho que esse trabalho realmente de conscientização, de panfletagem, para mostrar a importância, tanto a questão do acidente do trabalho como a doença ocupacional, André, são realmente duas coisas que nós temos que constantemente estar debatendo, fazendo o trabalho de conscientização e cobrando tanto dos órgãos públicos quanto privado para que eles tomem as devidas providências necessárias para evitar acidentes e doenças ocupacionais, porque não interessa a ninguém isso, né? Acidente e doença não interessa a ninguém. Portanto, se faz necessário. Então, quero mais uma vez parabenizar. Eu não pude estar lá, eu tive um compromisso aí, mas eu sei que todo o pessoal aí do movimento sindical e também pessoas do poder público também estiveram lá, né, André? Sim, ajudando. Secretaria de Saúde. Eu acho que isso é importante, essa parceria, para que a gente possa, né? Eu sempre falo, se a gente conseguir evitar um acidente, já valeu a pena, né? Certo? Já pois valeu. É. E lembrando que estava lá também, além, eu não sei se eu citei o Sinditru, que foi quem organizou, né, vamos dizer assim, essa panfletagem, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, mas também o Sindicato dos Bancários. Estava lá atuando, fazem parte do PST, são membros ativos também, né, junto com os sindicatos que compõem a USTL, mas eles estavam lá também na panfletagem. O Arthur falou realmente, além da equipe do PST, né, guerreira, meu amigo Tiago Barudi e a Débora Araújo, também estavam o pessoal da Divisão de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Limeira. E o trabalho segue. Depois a gente fala desse encontro de cipeiros, muito importante, que vai ter no dia 24, lá no CEFES, no Centro de Estudos Sindicais da Federação da Alimentação aqui em Limeira. É em Limeira esse centro. Apesar de ser da Federação Estadual, né, Arthur? Sim. Mandar um abraço para a Cleusa, mandar um abraço para o Paulinho Costa, da Oposição Metalúrgica, estava lá. Eu vi ele aqui na foto. Ô, Paulinho. Paulinho também sempre atuante em defesa dos trabalhadores, no PST, em qualquer ação pública que se faça. O Paulinho Costa, Oposição Metalúrgica, está participando também. Tá aqui mandando boa noite pra gente. Deixa eu olhar essa foto aqui, ver se... Porque o povo vai se aglomerando aqui. Não, acho que agora não vou dar mancada com mais ninguém, né? Não, acho que não. Mandar um abraço para o Geraldo Isaltino, que fala, é inaceitável... Você conhece o Geraldo? Sim, claro. O Geraldo lá do Edifício Paulista. Boa. Ele manda e desmanda lá, viu, André? Manda. O síndico é o chefe, paralelo. É o chefe do... É inaceitável o que aconteceu com a represa. A Comissão do Meio Ambiente... faz uma crítica à Comissão do Meio Ambiente, mas, Geraldo, a gente tem que esperar os caras... a comissão, talvez a secretaria
Porque a comissão está começando, né, o Então, trabalho, né, Geraldo? até posso esclarecer alguns pontos. Chegou a denúncia até a comissão, né? E, inclusive, deixa registrado aqui a todos os ouvintes que tenham alguma denúncia, algum requerimento a ser feito, algum questionamento a ser feito para a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal, pode fazer via ouvidoria, tá? Que a gente responde e encaminha para quem tem que responder também. No caso da usina, foi um pouquinho difícil encontrar o contato dos proprietários e dos responsáveis para nos receberem, né? Isso foi um ponto também. E aí a secretária do Meio Ambiente, a Simone, me avisou que o pessoal, os técnicos foram até lá com drone, porque eles têm alguns processos desde 2016, né, a serem resolvidos. E com drone conseguiram visualizar, né, ali o assoreamento e também em loco, né, ali no local mesmo, constataram a presença de muito carrapato, animais silvestres, se fazendo então necessário remarcarmos a visita para que pudéssemos ir com segurança, né, com equipamentos, né, de proteção individual e também para fazer o pessoal deve ir antes, na segunda-feira estarei cobrando, porque para mim eu vou quanto antes. E para fazer a amostragem dos carrapatos por conta da febre, maculosa, enfim, qualquer outra doença que possa vir, né? Mas nós estamos trabalhando dentro das nossas limitações no legislativo, né? Para que a gente, então, faça a vistoria no local, né? E tenha aí uma resposta direto dos proprietários, que é uma usina. Então, indo direto ao ponto e até respondendo ao meu amigo Geraldo, a Tati ela entrou no assunto, então vamos lá. Depois eu mando os abraços aqui, mas a Comissão do Meio Ambiente tinha uma visita ao local programada e pelas razões que ela explicou, né, Arthur, ela aguardava que a Secretaria de Obras da Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente fossem junto para fazer uma leitura técnica da questão. Houve a dificuldade de identificar o proprietário da área. Na verdade, o contato do proprietário. Nós tínhamos ali a informação que era a usina Ster, acho que não sei se assim se pronuncia, Ster. Sim. Mas nós não havíamos conseguido contato direto. Foi feito contato, no entanto, que eles ficaram nos esperando. Entretanto, no mesmo dia, que foi ontem, né? Foi ontem. A visita seria isso, ontem. Ontem, dia 4. A visita seria ontem, os 4 de abril. técnicos, então, visualizaram essa situação um pouco de risco para nós irmos sem nenhum tipo de equipamento e sem nenhuma comprovação com relação aos carrapatos. É mais uma prevenção. Independente disso, dentro agora do mês de abril, nós nós iremos lá e cumpriremos aí com a nossa função de fiscalizar. Isso não tenha dúvida. Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, Isso. pessoal. Eles que viram esse carrapato. A gente teve lá, né, Arthur? A gente se embrenhou naquele mato. E não pegamos carrapato. Mas não encontraram nenhum carrapato? A gente vai só... voltar lá, a gente vai então confrontar ali, cadê o carrapato? Porque Sem não tem nada a ver problemas. com a Tati isso, na verdade são os técnicos. Eu só querendo explicar, porque senão a gente... há intervenção da comissão e a gente vai até perguntar algumas coisas aqui, questionar a Tati sobre algumas coisas, mas sobre isso não, porque a gente está respeitando a sequência dos fatos, né? Os caras disseram que lá estava infestado de carrapato. Tem ofício aqui, não foi de forma oficial, né? Não é Certo. só de conversas informais. Que quando a Secretaria do Meio Ambiente fala que tem carrapato no local e é um local de capivara, dá medo de ir, né? E é realmente uma questão de saúde pública. Tá aqui o ofício assinado pelo diretor de Departamento de Extensão Rural, em atenção ao ofício tal, que encaminhou convite para a diligência ser realizada no dia 4, às 15 horas, na represa Tabajara. Vem solicitar o adiamento da referida diligência, visto a necessidade de realizar a amostragem de possível incidência de carrapato no local e solicitação de EPIs aos visitantes. Aí o que acontece? EPI. Então vai marcar uma nova visita, nós vamos lá de novo, Arthur, eu dessa vez, que acho que o Biagione que estragou tudo. Eu também acho. Porque iria eu, mas aí acabou aqui marcando de o Biagione, mas estou desviando do assunto. Iria Arthur, a Tatiane, secretária ou representante, né, secretária do Meio Ambiente. É importante o pessoal técnico, né? Que a gente vai ter uma visão óbvia das fotos que foram mostradas aí, que a represa está assoreada. Ô, Dandan, Mas coloca... a gente precisa de respostas técnicas
tanto do pessoal da secretaria que tem esse conhecimento e tanto do pessoal da usina, né, para nos responderem e mostrarem dados do que eles estão fazendo, o que foi feito, o que será feito. Sim. Né? Então, estaremos lá realmente no papel de fiscalização. Eu não tenho informação técnica, mas o que a gente está vendo é óbvio. O que A represa está morrendo. o Arthur que mora lá, né, Arthur, que morou lá, desculpa, morou muitos anos, ele identificou, ele e o caseiro da propriedade da família do Arthur identificaram uma obra que o proprietário fez, que muito provavelmente é a usina Ster, para impedir as capivaras de comerem as canas, né, Arthur? E isso teria provocado um transporte de terra para o leito do Tabajara que ocasionou nisso aí. Sem dúvida. Eu acho que primeiro é importante a gente ressaltar aqui que o Poder Executivo de Limeira, certo, se omitiu em tomar as devidas providências. E aí, Tatiane, eu já faço alguns questionamentos, certo? Primeiro tem que ter claro isso. O Poder Público de Limeira se omitiu em tomar as devidas providências quando a gente informou o Poder Executivo disso. Eu tive uma reunião com o prefeito no gabinete dele. Eu mostrei para ele a gravidade e disse a ele que a primeira chuva pesada que fosse realmente dar ia assorear toda essa represa. Eu mostrei para ele, inclusive, esta vala de 2,5 metros que a usina fez à margem do rio e à margem da represa. E não só dessa represa. Acima dessa represa tem uma outra represa onde eles também fizeram essa vala e o que aconteceu? Choveu e jogou toda a terra dentro da vala. E essa terra foi jogada dentro dessa represa. Então, são dois fatores. São as valas dessa represa e da represa de cima que contribuiu para que realmente ocorresse isso. Era necessário tomar algumas providências antes. Foi quando isso? Isso foi já lá no início de fevereiro. No início de fevereiro. E o senhor teve alguma resposta oficial da empresa, da usina? Não, eu não notifiquei a usina. Não. Notifiquei porque... Sim, mas não houve nenhum retorno do executivo com relação à usina para passar para o senhor? Nenhuma. E aí que me causa, e aí eu faço realmente o questionamento, né? Você como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, né? Certo? Não dá para a gente entender, primeiro assim, quer dizer, não, tudo bem, não deu certo, nós vamos ver depois e tal. A questão é urgente, o poder público se omitiu, a comissão não tem como realmente cobrar imediatamente do poder público isso? Da minha parte, nós vamos na quinta-feira. Eu, por mim, que é o horário da reunião, estou falando por conta das agendas dos outros vereadores, mas se não for, nós vamos nós três, sem problema nenhum, não precisa ir com a comissão. Exato. Para mim não tem problema nenhum. Isso, André, porque a impressão que dá, né, certo? A impressão que dá é que parece que eles querem ir jogando para frente. Não, da minha parte, eu afirmo aqui, está sendo gravado, nós vamos até essa represa. Certo. Aí Se não for com a comissão, que nós temos um técnico lá também na Câmara, o Fernando, que tem muito conhecimento, que pode nos ajudar a responder alguns questionamentos, né? Mas se não der certo pela comissão, vamos marcar, nós vamos, sem nenhum problema. É que eu gostaria de alguém técnico, porque para a gente fazer questionamentos, né? Sim. E eu não sei responder algumas questões sem esse apoio. Essa era uma das perguntas que a gente tinha, e a gente, na verdade, assim, quando a gente, o poder legislativo é um poder fiscalizador, mas nesse momento ele se utiliza de um técnico do Poder Executivo. Sim. Para fazer, por absoluta falta de recursos, né? Na verdade, a estrutura não permite a Câmara ter um engenheiro ambiental, por exemplo. Sim. Mas para a gente passa uma impressão que eu gostaria que você tirasse e explicasse, uma impressão ruim, né? Porque seria a Câmara dependendo de um ente que a gente vai cobrar. Nós e a própria legislativa. É complicado mesmo. Mas acho que de primeiro momento é o confronto de informações, né? Chegar lá, estarmos todos juntos. O senhor que tem bastante informações, que é morador do local, que fez as fotos, que está acompanhando, pode relatar diretamente para a empresa, para a usina, a questão da terra que foi jogada dentro da represa,
né? Ver o que de forma real o que tem na prefeitura, se foi cobrado e o que está sendo feito. Né? Eu acho que seria interessante todos nós participarmos justamente por esse encontro. A gente faz essa visita e pode marcar diretamente na comissão para a semana seguinte, a gente senta lá na Câmara e conversa tudo o que a gente viu na visita. Eu acho que esse é um dos caminhos. Agora, se houver alguma questão da gente não conseguir marcar com a comissão de forma rápida, não por mim, mas, sei lá, por outras agendas, por conta da própria secretaria, tanto do meio ambiente, tanto de obras, a gente combina e vai, sem problemas nenhum. Da minha parte, vamos tentar, eu faço contato direto com o pessoal da usina e pelo menos eles nos recebem para ver o que eles têm para relatar diretamente para mim, enquanto vereadora, e para vocês. É importante porque, assim, a gente não tira de nenhuma forma o mérito da comissão que abraçou a causa, né? Mas por parte da... E talvez quando a gente tiver o contato direto com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente também possa desfazer muitas dessas impressões. O fato é que a gente esteve lá, andamos... Eu não sei se o carrapato teria aparecido, ele se esconde e aparece, depois ele some, sei lá. Mas a gente andou, hein, Arthur? Andou, se embrenhou em mato. Zé, eles não iam fazer isso com um drone? Fizeram. Tem 2 imagens de drones que eu recebi. Me passa. Podemos exibir? Não foi autorizado. Não sei. Eu posso perguntar. Drone, o que é que o carrapato impede? Não, mas as imagens Olha, foram... sinceramente, o que eu entendi... Aqui eu vou dizer o que eu penso sinceramente. Essa história está mal contada. Mas, Arthur, história, eu não posso imaginar... André, nós andamos por aquele mato. Eu não peguei um carrapato. Eu não vi nenhum carrapato. Certo? Tinha mesmo. Não é possível. Agora, lógico, tem capivara? Tem capivara. Então, será que foi isso? Tanto é que tem capivara que a usina fez a vala para evitar que a capivara comesse os brotos de cana dela. Que me passaram, então tudo aqui. De qualquer forma... Tem o ofício, a gente fica amarrado dentro dessa informação, né? Mas agora, conversando com vocês, por mim, não tem problema nenhum. Se bobear terça-feira, a gente vai lá, só nós 3. Enfim, sei lá, eu não tenho nada a esconder nesse sentido. É uma informação que eu recebi direto da Secretaria do Meio Ambiente, falei diretamente com a secretária Simone, ela me passou as informações, recebemos o ofício na comissão, né, oficialmente ali pela Câmara, e é isso que eu tenho de informação. Não fui até o local, né? Vocês que foram estão me passando informação que não há carrapato, se não há carrapato, se não há risco, não há por que não estar no local. O pessoal da usina, inclusive, enviou aqui e-mail para a comissão, posso ler para vocês aqui. Por favor. Que você perguntou se a gente interveio junto à usina. O objetivo era exatamente o oposto do Arthur, pelo que eu entendi. Olha, que o poder público ou o legislativo fizesse esse papel, né? Eu perguntei se vocês tiveram algum tipo de resposta até o momento da usina. Olha, quem assinou aqui foi Fernando. Para conhecimento de todos, na data de ontem, deslocamos equipe, então eles foram, Ester Agroindustrial, até o local designado para acompanhar a visita previamente agendada, e os representantes da Prefeitura de Limeira não compareceram ao local conforme combinado. Eles nem citaram sobre a comissão. Então, houve esse desencontro, mas o ofício da Secretaria do Meio Ambiente foi enviado, acho que não deu tempo ágil de receberem no mesmo momento, e foi isso que aconteceu. Agora, estranho, uma coisa... Pelas informações que eu tenho, eles foram na semana passada fazer essa vistoria lá, a comissão de... O pessoal da secretaria? Não, os técnicos. Da secretaria? Do meio ambiente? Do meio ambiente. Espera aí, foram eu vou ver o que foi falado aqui para mim, para eu não ter risco de falar errado. 2 coisas que eu ia fazer um comentário. Eu acho que é possível que quando a gente confronte ou converse, né, com técnico da Secretaria do Meio Ambiente, ele diga o seguinte: a partir do momento que aqui tem capivara, a gente tem que entrar com EPI. Mas é de uma... cá para nós, né? Se o cara foi lá sem EPI, se ele sabe que o assunto envolve capivara, que
que envolve capivara porque trata-se de uma obra para evitar que a capivara coma a cana da usina. Olha, não foi me falado a data aqui, só para eu não esquecer aqui da mensagem, que estiveram, né, o pessoal da secretaria na represa e relatos da presença de carrapato. Aí foi pedido apoio à vigilância, às zoonoses para fazer as amostragens do local e a necessidade de EPI para todos os visitantes. É uma área de preservação permanente, habitat natural de muitos animais silvestres, entre outros. A secretária falou que ia solicitar, então, os ofícios, né, para avisar sobre o adiamento e sobre a necessidade. Enfim. Então, foi isso, mas não relatou data. Mas eu entendi que tinha sido essa semana, porque se a visita já estava agendada há quase 2 semanas, há pelo menos 10 dias, eu imagino que foi feito recentemente, senão teriam avisado de imediato, correto? Porque que a gente ia marcar uma reunião, uma diligência, né? Agendar carro na Câmara, acertar nossas agendas, que são de 3 vereadores, mais o pessoal técnico tem que se deslocar da Câmara, fazer todo esse trabalho para falar na hora. Isso atrapalha todo o andamento ali também, né? Isso demonstra realmente... Mas aí, essas informações que eu tenho. Porque, André, peraí, antes de ir os técnicos lá que vão realmente medir, fazer toda a necessidade, gostaria alguém realmente passar lá, certo? Para ver qual é o ambiente e tal, quer dizer, aí vai toda a equipe lá para fazer, não vamos fazer porque tem capivara, porque tem carrapato. Peraí, não dá para ir. A presença de capivara estava clara desde o início, nós não né? estamos falando aqui de um lugar tão distante, né? Não. São menos de 15 quilômetros. Pois é, eu também atrapalhou minha agenda, a gente... Quer dizer, causou um estava com transtorno. vários compromissos, isso impacta sim ali no andamento da Câmara, porque a gente reserva carros, eram Claro. 2 carros, porque são 3 vereadores, né? Mais um assessor, mais o motorista, mais o técnico, mais o pessoal da imprensa, da Câmara. Então, assim, não é que nós, pelo menos ali nós vereadores, eu preciso defender. Nós não fomos porque a gente não quis ir, e melhor não ir. Não, nós só apenas atendemos esse ofício, né? Mas como eu não tinha maiores informações, nós poderíamos ter conversado antes, né? Mas como eu não tinha maiores informações acerca disso, bom, se o técnico está falando que tem carrapato, quem sou eu para duvidar que tem carrapato, que tem risco? Claro. Então fica difícil a situação nesse caso, mas... Nada vai impedir da gente fazer a visita e fazer os questionamentos, não. Da minha parte, não haverá esse problema. Dana, coloca de novo as imagens, e essas são as imagens que permeiam todo esse papo aqui. A urgência, isso aí é uma represa. Parece uma represa? Não. Parece um veio d'água e cada vez menor. Cada vez menor. Olha que horror. Olha que horror. Essa água aí, ela vai para o Ribeirão Pinhal. Pode-se estar se desenhando aí um crime ambiental ou então uma grande omissão, um grande problema. A gente precisa saber o que é isso, a gente não sabe. Agora, tudo isso, o que eu lamento é o seguinte, sabe? A população de Limeira é que vai pagar o custo de toda essa omissão do poder público. Se tivesse claro, porque aí não tem... Olhando assim, eu não sou técnico, certo? Desconheço realmente a questão técnica, mas dá para saber que aí, para a represa voltar no normal, você vai ter que realmente ter uma draga para você tirar toda essa terra aí para voltar normal a represa. Não tem outro caminho. E aí, quem paga isso? O Arthur tem feito essa queixa há muito tempo. A USTL já abordou esse tema aqui nos programas. Quando foi percebido essa primeira vez que perceberam essa situação, então, que sentiu que não seria estava ainda grave. dessa forma, certo? Não estava. Depois que eles fizeram essa vala, que a usina fez essa vala... E foi esse ano. Foi. E aí, no mês de fevereiro que o senhor comentou. No mais mês de ou fevereiro menos. que eu fui lá. Que foi lá. Certo. E aí eu citei para o prefeito a gravidade disso que ia assorear a represa. Por quê? Porque estava indo terra para dentro da represa. Então, era necessário tomar medidas urgentes. Eu até falei, pega o jurídico, entra com ação aí, pede uma liminar, inclusive, para que eles tomem a devida providência. Quer dizer, o poder público, ele tem o dever de fazer isso. Não, nada foi feito, né? Agora, assim, eu acho que toda essa situação, eu volto a repetir, o que é mais lamentável é que quem paga a conta no final são
a sociedade de Limeira que vai pagar essa conta aí, E a infelizmente. própria natureza, né? E o que é, né, Porque- Tatiana? E outra coisa importante, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma água, certo, limpa, que desce ali e que é utilizado para a população de Limeira. Sim. Né? Quer dizer, como que você não cuida realmente de uma nascente dessa? Todos nós sabemos realmente a gravidade, né, certo? Já não chega que Limeira não tem nem reservatório, né, certo? Pois é. Ainda não se cuida do que tem. Para quem não conhece a região, ali a Tabajara é extremo leste da cidade, saída para Engenheiro Coelho, né, Arthur? Engenheiro Coelho, Mojimirim. Mojimirim, mas é Limeira e a gente, ao buscar a intervenção primeiro da Prefeitura e depois da Câmara, entende que são os órgãos públicos os defensores dos recursos naturais do município. E, certamente, quando tiver andamento o trabalho da Câmara e da própria Prefeitura, a gente, inclusive, junto à Câmara, talvez reflita, Arthur, se será o caso também de envolver o Ministério Público, né, ambiental nesta questão. É tudo uma questão que pode acontecer. O fato é que nós não vamos parar, nenhum carrapato vai impedir. E o Biagione não vai mais lá, porque é ele que deu azar. Eu acho também, certo? Ele estava com medo de ir. Ele falou. Não carrapato. Ninguém sabia de carrapato. Eu fui lá, não teve carrapato nenhum. Mas ele tem medo do mato, eu acho. Do mato. Não, mas eu tenho que confessar que o André, ele fez um elogio a você. Eu falei, cara, eu não conheço... Eu falei, pô, Biagione, eu não conhecia o André, certo? Como a habilidade que ele tem de andar na lama, andar no meio do mato e tal. Aí ele falou, não, é a especialidade dele. Ele tem dificuldade para andar na cidade, aqui no perímetro urbano. Mas no meio do mato, na lama, o André se sai muito bem. A represa nessa situação e o Biagione tirando sarro de mim. Coloca mais uma vez, Dandan. Coloca mais uma vez essa situação que... Eu não sei, André, gente... sabe que eu nadava aí, cara, na minha infância aí, eu nadava nessa represa aí. E é interessante aqui, certo? Quando eu vejo isso daqui, me leva lá antes de ser represa aí. Por quê? Porque aquela estrada que você vê que passa ali, onde nós passamos ali, André, ela não tinha aquela estrada, certo? Ali era um córrego e aí ele corria daquela forma. Ali era um mangueirão de porco. A usina criava porco ali, a usina Tabajara, na época que ainda funcionava a usina Tabajara, eles criavam porcos ali. E aí, o que aconteceu, certo? Eles fizeram a estrada e aí criou essa represa. Criou uma quarta represa ali da Tabajara, certo? Ela tem 3 e mais essa daqui, né? Então, são 4 grandes represas que tem lá que desemboca tudo nessa. E aí a importância que tem, né, certo? Então, essa represa sofreu tanto a questão do soreamento ali direto para ela, quanto também da represa de cima, que foi feito vala também na represa de cima. Olha lá o Camargo. Nós estamos em cima desse fato aí, em cima do assunto. Olha lá, tá vendo, Tatiana? Esse é o problema. Congela aí, Dandan. Esse é o problema. Imagina só, quer dizer, aí você tem ali uma vala, né, certo? Com um monte de terra, quer dizer, deixaram do lado da vala. E aí, lógico, a enxurrada vem e joga para dentro da vala. Claro. E vai dar vazão que desce, né? Intervenção mal feita. Mas reafirmo aqui meu compromisso. Vou falar com os vereadores, o vereador Helder, seu Ayrton, que fazem parte também da comissão. A gente vai tentar aí se reunir de forma extraordinária para estar agendando essa visita. É mais uma questão administrativa. Se não for possível, fica aqui meu compromisso que nós vamos. A gente tenta o contato direto com a empresa, né, com os proprietários lá da usina. E nós vamos ainda essa semana. É só a gente agora, então, combinar a data e ver se é possível ir com a Câmara, tudo bonitinho. Se não der, a gente vai de qualquer maneira. Abraço para Marrom Campos, um abraço para Sueli Dourado, um abraço para ele, Max Tebaldi, abraço para Fernando Neves e um abraço para toda a galera que vai nos acompanhando aqui no programa de hoje. Danda, coloque imagens da reunião da USTL hoje lá no
no aprazível Sindicato dos Trabalhadores nas Joias. Alô, Carlos Solano, precisa vir aqui ao programa falar sobre as atividades do seu sindicato e a sua imensa cadeia. Não, acho que é uma foto solitária. Agradecer o Solano aí pelos pães de queijo. Pão de queijo, uma broinha deliciosa que ele comprou ali na Nutripão, né? Já fazendo a propaganda de graça, que é do lado da Nutripão. Tá aí, ó. Reunião da USTL debatendo o concurso de redação e desenho para os alunos da escola. Você consegue afastar um pouco essa foto, Dandão, ou não? Aí, ó. Olha lá, esse é o sindicato. Atenção, você, trabalhador da joia. Esse é o seu sindicato, o Sintijob, Sindicato da Joia de Limeira, que fica na rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, ao lado da Nutripão. Esquina com a Bahia. Esquina com Rua Bahia, exato. Valeu por me salvar, Arthur, que eu não estava achando aqui o número. Mas esse é o endereço do seu sindicato. Sindicato relativamente novo. Nós tínhamos um sindicato de nível estadual e o Solano, Carlos Solano, conseguiu a criação de um sindicato de Limeira. O setor pujante precisava de um sindicato aqui em Limeira. E a reunião da USTL tratou do concurso de redação e de desenho, que vai de vento em popa. A molecada já está entregando os trabalhos, né, seja desenho ou seja redação. Nós discutimos a campanha Abril Verde, discutimos... lançamento do livro do Dr. Ricardo Garcia. O Dr. Ricardo Garcia, procurador, no dia 18, ele faz um trabalho importante sobre o sindicalismo. A visita do deputado federal Orlando Silva. Dia 8. Dia 8, segunda-feira, no Calton. No Calton. Exatamente, deputado influente, deputado federal Orlando Silva. É o relator do projeto das fake news, né? Que vai lidar com diversos assuntos, entre eles o regramento aí para a questão das redes sociais, e enfim, vai estar aqui em Limeira. O que mais nós discutimos? Estão todos convidados, né, André? A comparecer lá no Caltron às 18h. Está marcado 18h30, né, certo? Ele deve chegar nesse horário, onde ele vai estar falando um pouco sobre a questão. Ele é o relator, como você disse, o relator do projeto de lei de regulamentação das redes sociais, né? Sim. É isso, né? E eu acho que é de fundamental importância, né, a regulamentação. Tudo tem regulamentação, né, Tatiane? E por que não pode ter nas redes sociais, né? Aí fica aí uns babacas dizendo, está querendo censurar. Ninguém está querendo censurar nada. O que está querendo é regulamentar e parar com essas coisas realmente mentirosas que tem aí, né? O pessoal usa um termo fake news. Não, é mentira mesmo. Mentira, balé. E tem que ter lei, porque a rede social faz parte muito da nossa vida. E uma notícia mentirosa, ela pode impactar gravemente a vida de algumas Sim. pessoas, um número grande, inclusive, né? A grande questão é se a empresa deve retirar, é punida se um terceiro comete uma fake news ou se ela só retira. Acho que esse é o grande do projeto, né? Eu acho que ela só retira por ação judicial. Na minha opinião, as operadoras têm que ter sua parcela de responsabilidade, certo? Não é possível que ela não tenha, porque hoje ela não tem nenhuma responsabilidade. Hoje é o seguinte, está te prejudicando, entra na justiça e aí se a justiça determinar, quer dizer, uma justiça rápida do jeito que nós temos, né, certo? Sim. Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto principal, né, certo? É realmente responsabilizar as operadoras. Não é só eles ganharem dinheiro, eles precisam também ter a sua parcela de responsabilidade, né? E eu acho que, agora, é lógico que eles têm o interesse deles por trás de tudo isso, né? E aí a grande dificuldade, né, certo? De você aprovar esse projeto. Ele está se arrastando aí na Câmara e está complicado. Então, Orlando, que vai estar aqui dia 8, segunda-feira, às 18h30, ele vai estar falando um pouco as dificuldades, como que está esse projeto, de que forma realmente, qual o entendimento dele da viabilização ou não desse projeto, né? Agora, duas petecadas aqui no prefeito, né? Primeiro que o STL discutiu a questão do Ministério do Trabalho, né, Arthur? Acho que nós vamos para 2025
sem resolver esse problema em Limeira sem nenhum atendimento do Ministério do Trabalho e sem a ajuda da prefeitura prometida para resolver esse problema. Esse problema não anda, esse problema vai acabar o mandato do Mário. E, aliás, ligando ao fato também o anúncio da desapropriação daquela área da Lauro Corrêa da Silva para duplicação, que foram 8 anos, Tatiane Lopes, 8 anos de uma sofrência dos moradores ali, porque é um local horroroso, não tem onde o pedestre caminhar, que é ali a sequência, né, enfim, será duplicado o trecho entre o Lago, tecnicamente, entre o Lago Azul e o condomínio Estância Eldorado. Então é onde você chega ali ao final no Palmeira Real, bairro Palmeira Real. Lá em cima. É um trecho muito grande para pedestre, tem morador do Rubi ali, varandas, as chacrinhas mesmo, e do próprio Palmeira Real, que às vezes precisa andar, não é todo mundo que tem carro, precisa ir até o bairro mais referência ali, que é o Jardim do Lago, ou São Lourenço, pouco antes. Aquilo ali ficou uma vergonha durante 8 anos e agora ele vai resolver. A verdade é o seguinte, né, André, eu acho que nós estamos vivendo um momento aqui, eu não sei o que está acontecendo com o poder público, certo? Nós estamos vivendo um momento de abandono total da cidade, né, certo? Quer dizer, cobrança aí dos moradores, eu acho que tem que cobrar mesmo, certo? A questão da dengue, né, certo? E aí, quando você vê realmente repartições públicas aí que não recolhe nem sequer o lixo. É um absurdo isso, né, certo? E o que a gente tem visto é o seguinte, quando você fala ali o grande problema é que o pedestre não tem aonde caminhar, né? Quer dizer, poxa, enquanto você fez lá o viaduto lá, que eu acho que foi uma obra interessante, né, certo? Aquele viaduto que foi feito, por que já não se resolveu o problema do pedestre lá? Quer dizer, é preciso ter uma atenção maior para essa questão, né? E o pedestre, bom, também, né? Se a gente for ver aqui, nem calçada tem em Limeira, né? Que é outro problema sério, né? Que as pessoas vivem caindo nas calçadas. E aí vai, não, mas a calçada é por conta, quem tem que tomar conta é cada estabelecimento, cada residência toma conta da sua parte da calçada. Então, fiscalize, já que não é da prefeitura, mas é dever fiscalizar, né? Então, eu acho que são essas coisas, né, certo? Que a gente precisa realmente cobrar. A sociedade precisa cobrar. Nós pagamos impostos e temos o direito de cobrar. E né? tem os prédios particulares abandonados. Eu ando recebendo, né, bastante denúncias e solicitações. Aquele prédio da antiga Unip na Avenida Campinas, o do Galo, né, que se arrasta há anos, o próprio União, que o ano passado... Nossa, foi muito difícil para eles limparem simplesmente a calçada. O mato estava alto, eu fiz várias fotos. Eu tenho 1,60 de altura. O mato devia estar com 2 metros, o capim gigante. Parecia uma cana de açúcar de tão grande que estava. Então, assim, realmente nós, enquanto vereadores, fazemos essa fiscalização para o Poder Executivo, que tem que executar até mesmo os prédios particulares com relação à calçada e esses prédios grandes abandonados servindo apenas para acúmulo de lixo. Limeira Clube também, né? Limeira Clube não está abandonado lá como esses outros locais que a Tati citou, mas... A calçada está uma vergonha, eu passo lá todo santo dia para vir aqui na rádio, inclusive, venho a pé, e está uma vergonha, e as zoonoses têm que fazer uma intervenção lá dentro. Ela faz a intervenção, mas tem muito problema lá dentro. Enfim, é um desses problemaços de Limeira e o proprietário tem que ser... É o prédio da antiga Unip, eu, a Elaine, minha assessora, nós entramos tudo lá. A quantidade de lixo é assustadora. A quantidade de potinhos, eu acho que o pessoal pega de lixo de restaurante, de padaria, de afins e leva lá para separar. Mas a quantidade de potes mesmo, é assustadora. Imagina o acúmulo ali de água, limpa, parada, né? Tem dia que está chovendo, essa semana mais seca, mas enfim... Não, é absurdo. Não, nós tivemos aqui, né, André, uma pessoa fez uma denúncia, mostrou o número do protocolo que ele fez, certo? E um dia o presidente da Câmara estava aqui, o Everton. O Everton estava aqui, né, certo? E aí o Biagione, que estava aqui coordenando o programa, e aí ele falou, anota aí. Ele anotou aqui, certo? Anotou aqui, pois demorou ainda mais 15 dias.
pelo menos ele não reclamou mais, né? O cara não apresentou mais a quantidade de lixo lá que tinha na rua, certo? Eu espero que pelo menos depois de 25 dias o poder público tenha tomado alguma medida e tirado o lixo da rua lá. Ó, quem já entrou aqui, minha amiga Josiane. Josiane, você fez um comentário esses dias, eu perdi aqui. Era um imóvel também. É você? Eu acho que era aqui no WhatsApp. E eu me perdi no dia e eu queria que você falasse de novo. Se eu não me engano, Vila Rocha. Que você falou de um prédio, como eles estão falando aqui. Então, eu anotei o seu celular aqui, vou te perguntar depois. Mas ela faz uma reclamação. André, a cidade está abandonada mesmo. Dá uma passada próximo ao Sansara e em torno do condomínio Vale do Sol para você ver o que é lixo. Quer dizer, outro lado, nada a ver com o que eu falei, mais ou menos. O Sansara é ali. Mas ela Savenhago, né? ela falou... Não é ali? Oi? Não é ali atrás do Savenhago da Lauro Correia? Isso. Isso, é. É mais ou menos o rumo que ela tinha, que eu acho que é ela que tinha falado de um outro prédio, um tanto quanto distante, mas olha aí, outra... O entorno do condomínio Vale do Sol, próximo ao Sansara. Tem que entrar ali, né? Talvez saindo da Lauro Correia, acessando ali do lado da Gale, mais ou menos. Sansara, né? Lógico. Caramba. Mais uma. Passa para mim esse de novo que eu vou passar aqui pro... Ah, foi eu mesmo que falei. Um prédio na Vila Rocha, olha só. A memória é boa, mas no dia eu vacilei, né? Minha amiga Josiane. Então é na Vila Rocha, um prédio abandonado na rua Vereador João Loureiro, quase esquina com a Antônio Zacarias. Agora eu vou anotar aqui. Vou passar para o jornalismo da educadora fazer alguma... E entregar aqui... Faço a cobrança, como a gente sempre tem feito. A gente faz requerimentos, indicações, cobrando ao Poder Executivo, né? Se já foi notificado, enfim, quando o prédio é... Eu vou te passar. A esquina da rua Vereador João Loureiro, a gente não sabe exatamente, mas está aqui o nome da rua para ver qual a situação lá desse prédio, Josiane. Desculpa aquele dia lá. Rapidamente, o Celso faz uma crítica que a ex-secretária do Meio Ambiente achava que meio ambiente é só árvores. O que dizer de uma secretaria que impede a Comissão do Meio Ambiente de visitar o aterro? Graças a Deus foi exonerada hoje. Tem essa informação? No caso, ele está comentando do aterro, mas ali é a Secretaria de Obras. A comissão é do Meio Ambiente, realmente, numa das nossas diligências lá, por conta também de, enfim, falta de comunicação, sei lá o que houve de fato. Nós fomos impedidos, sim, de fazer a visita, porque tinha que ter uma pessoa para nos levar, para explicar, o que foi resolvido na semana seguinte. Mas, de fato, nós fomos impedidos de entrar ali no aterro, por conta também de EPIs, enfim, dessa série de coisas. Mas na semana seguinte foi resolvido. Mas nesse caso, o aterro é referente à Secretaria de Obras. Secretário Dagoberto Guide. E a nossa comissão, que é do Meio Ambiente, e nessa diligência que seria feita ontem, estaria presente a Secretaria do Meio Ambiente e de Obras também. Você vê como é complexo. Vamos colocar aqui, então, o Celso está dizendo sobre a exoneração da atual secretária do Meio Ambiente, que seria Simone Zambuzi. Ele faz uma crítica a ela. E é isso, Celso? Bom, a gente não tem essa informação aqui, pelo menos eu. Não posso Tati, responder. Né? Enfim. Mas, enfim, é isso aí. Bom, nosso programa chegou ao seu final, avançou demais. Mais uma vez, reforçando que a gente vai, junto aqui com a Comissão do Meio Ambiente da Câmara, ficar em cima desse caso da represa do Tabajara, um recurso natural de Limeira. A gente não sabe o impacto que isso possa trazer para o abastecimento de água, mas independente disso, há impacto para aquele local, para o ecossistema, talvez para animais, inclusive, porque não, né? Com certeza, todo o meio ambiente é impactado por uma situação como essa.
Eles devem beber dessa água e viver dali, mesmo pescar que não ali. fosse Sim, pro humano, a gente tem que pensar no bem-estar daqueles animais. São animais silvestres que fazem parte aí do nosso ecossistema. Se a gente não preservá-los, né, quem vai? Tatiane Lopes, muito obrigado pela sua participação. A gente continua em contato. Vou te passar esses 2 Passa, sim. endereços Pode passar. para que o seu gabinete possa Nós faremos as checar. cobranças. Segundo a Josiane, tá de cair o cabelo o negócio Você lá. passar o Vila contato Rocha. dela também, Eu peguei aqui se ela é do bairro, a gente faz a visita lá junto com ela para ela nos mostrar, enfim, tirar Peguei o todas as celular dela. dúvidas. Então é o lado do Sansara lá, Condomínio Vale do Sol e Vila Rocha. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e reafirmo, acho que pela 3ª ou 4ª vez aqui nesse programa, nós vamos na Represa Tabajara, seja com a comissão, seja com as secretarias, ou seja apenas nós, Com ou sem carrapato? com ou sem carrapato. O que a gente está falando é um perigo, realmente. Claro, né? claro. Mas Ninguém está dizendo aqui que vai ser irresponsável e vai sair lá cheio de carrapato. Não, a gente pode botar aquelas botinhas aquelas de EPI mesmo, Sim. a gente compra e vai sem problema nenhum. Legal. Arthur, vamos na festa do Paulo? Na festa do Paulo, eu não fui convidado, cara. Olha, eu vou gravar isso aqui, vou mandar para o gravar. Paulo. Eu não vou dar detalhes de quem é Eu o só Paulo. costumo ir quando me convida, viu, André? Nossa, é um charme esse homem, hein? Olha lá, mas ele foi convidado sim, hein? Não foi, não? Não fui? Tô falando sério. Olha, Só convidou realmente de nível... a nata, foi tipo convidado, eu, Tatiana? né? Não também, sei nem o que é. Só você. É uma piada São os interna. São os âncoras. Arthur, André, muito obrigado. Obrigado Tatiana, é um pela prazer presença. imenso poder ter participado com você Eu que aqui, certo? agradeço. Espero que a gente possa depois trazer um assunto mais agradável. Na próxima a É. gente fala de castração. Fazer um Não programa falamos só de disso agora que eu castração. me liguei, que é uma grande política pública. a a gente gente tem bateu tempo no pra Mário, mas falar. temos que elogiar porque foi um salto de qualidade nesta seara e com grande participação da vereadora Tatiane Lopes, a questão da castração dos animais. Né? Com certeza. Como eu sempre falo, é de fato a melhor política pública para os animais de Limeira é a castração, né? É bom para nós, humanos, bom para os animais, né? Evita sofrimento, evita abandono, maus tratos. Então, mas numa próxima a gente fala um pouquinho aí sobre isso. Valeu, Legal. Arthur. Deixa eu despedir o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Nessa sexta-feira, desejar a todos aí bom final de sexta-feira e bom final de semana. Aí eu tô aqui amanhã, né? Fui convocado amanhã para estar aqui. Amanhã com o pessoal da todo Frente mundo Limeira convidado, eu sou convocado, vai criar, cobrar vínculo. Empregatício, vou cobrar vínculo. É duro. Cobro de quem? Dos seus? Meu que não. Assim, eu já fujo da responsabilidade solidária, subsidiária. Duro falar com programa de sindicalismo, que é isso, né? Programa Hora do Trabalhador vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com um programa especial, começando às 10 horas, aqui na sua educadora, com a apresentação de Luiz Henrique Biagioni. Eu volto na segunda com uma nova edição do programa durante a semana, a partir das 18 horas. Tchau, gente!